Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso Mediúnico 1 do Grupo Espírita Manuel Bento. Lembrando que nós estamos gravando as aulas em função do afastamento aí, né, provocado pela pandemia do Covid-19. Os nossos cursos estão sendo feitos de modo à distância, gravando as aulas e depois trabalhando com os alunos, né, o vídeo gravado num dia específico, todo mundo online ali, conectado. Essa é a 12ª aula e nós vamos tratar nesta aula dos inconvenientes e perigos da mediunidade, e o outro assunto é dai de graça o que de graça recebestes. Ou seja, existe algum perigo para o médium em exercer a mediunidade? De fato, existe algum problema? O médium pode ficar doente ou coisa que vale. E também, se o médium tem direito de, ao possuir o dom, de fazer uso desse dom para se locupletar, ou seja, de alguma forma obter algum tipo de lucro, né? Um objeto aí da sua capacidade mediúnica. É isso que nós vamos ver então nesta aula. Vamos lá? Na introdução, nós vamos ver aqui que Kardec, após tomar conhecimento e estudar os diversos tipos de mediunidade, pôde constatar que o desequilíbrio na saúde apresentado por alguns médiuns não tinha a menor correlação com o fato da existência na pessoa da faculdade mediúnica em si. Ou seja, ele estudou muitas pessoas. Lá você tinha, né, nos seus estudos, ele constatou médiums que tinham já algum tipo de desequilíbrio na saúde, outros que não tinham, pessoas que nem médium eram, que também tinham desequilíbrio, e outras que não tinham. Então, a pessoa ter um desequilíbrio qualquer na saúde física não significa que é em função da mediunidade em si. Apesar da sua constatação, né, desta sua constatação, alguns novos opositores, motivados por observações superficiais e sem o devido conhecimento, levantaram a hipótese da mediunidade ser um estado patológico, ou seja, uma doença da mente do médium, a chamada loucura. Então, já que eles não conseguiam, né, provar que a mediunidade causava algum tipo de desequilíbrio físico, partiram para a ideia, né, e a hipótese da mediunidade, na verdade, ser uma disfunção mental da pessoa, né? A pessoa era considerada louca, porque ou é porque ela tinha contato com seres externos, estranhos, né? Pessoas que conversavam sozinhas, pessoas que tinham, que falavam, né, em outras línguas, pessoas que psicografavam, ou seja, era alguma disfunção física, né? No sentido aí do cérebro. E aí essas pessoas, por serem consideradas loucas, deveriam ser internadas. Olha a loucura. Bom, isso que essas pessoas estão dizendo aqui, ou diziam na época do Kardec, infelizmente ainda acontece, né, com muitas pessoas. Pessoas que ignoram o assunto, né, que não entendem o que é mediunidade, que não sabem dessa possibilidade do intercâmbio, né, entre o plano físico e o plano espiritual, quando encontram médiums no seio das suas famílias, por exemplo, conhecidos, as tratam como sendo diferentes. Pessoas problemáticas. Pessoas que têm um parafusos a menos, né, teoricamente. Pessoas que devem procurar psicólogo, psiquiatras e por aí afora. Pessoas que sofrem alucinações ou algum tipo de alteração, né, no cérebro e precisam de tratamento. Essas pessoas, infelizmente, sofrem muito. Os médiuns, né, estou dizendo que vivem cercado por pessoas com esse tipo de pensamento, com esse tipo de crença e com esse tipo de ignorância sobre um tema tão interessante quanto este, que é a mediunidade. Vencidos os ataques anteriores, que iam de fraudes a manifestações demoníacas, então, além daquilo que nós já vimos, também acusavam os médiuns de ser fraudulentos,
ou de ser manifestações do demônio, né? Tinha alguns sistemas ali que defendiam que só espíritos ruins e demoníacos é que poderiam se manifestar. Eles até reconheciam, né, que existia mediunidade, mas só espíritos ruins é que se manifestavam. Os novos opositores, dessa vez, não discutem quanto à existência do fenômeno mediúnico, os quais não refutam, mas passam a afirmar que a prática da mediunidade poderá levar o médium a doenças e desequilíbrios mentais. Então, é a insistência, né? É uma dificuldade de aceitar o novo, de aceitar coisas que são contrárias às suas convicções. Então, essas pessoas procuram coisas, infelizmente. E aí, como não se satisfizeram, né? Não conseguiram encontrar ali loucura, não conseguiram encontrar desequilíbrio físico, né? Algum tipo de doença do médium, agora, então, a prática pode levar a pessoa a ter desequilíbrios mentais. Ou seja, o médium pode ficar desequilibrado se insistir em praticar este dom que ele recebeu, na verdade, né, para uma missão. Para responder a esses novos detratores, Kardec formulou uma série de perguntas aos espíritos, cujas respostas encontram-se no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 18º, titulado Dos Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, que na verdade é onde esta aula está se baseando, né? Ela se baseia nesse capítulo aí, 18º, lá da segunda parte do Livro dos Médiuns. E o Kardec, então, como ele queria refutar essas pessoas, e o objeto, né, do seu estudo eram os médiuns em si, ele queria entender dos espíritos se de fato mediunidade provocava algum tipo de distúrbio, descontrole, ou poderia provocar algum tipo de problema sério para o médium, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, leiam este capítulo inteiro lá no Livro dos Médiuns. Por outro lado, seguindo com os estudos, Kardec deparou-se com pessoas que, a despeito da constatação de que a condição mediúnica é independente dos esforços próprios do médium, queriam de alguma forma obter vantagens com seus dons. Ou seja, as pessoas, apesar de entenderem, né, que não dependia delas, que na verdade elas eram só um instrumento, né, para a espiritualidade em si, elas queriam de alguma forma obter algum tipo de vantagem. E a gente não está falando só de vantagem pecuniária, não. Às vezes até de reconhecimento, de que seus nomes, né, fossem de alguma forma citados, reconhecidos e por aí afora. Kardec, então, visando despersonalizar e descaracterizar o médium da mensagem em si, deixou de adotar o nome do médium nas mensagens que publicava. Olha que interessante. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na própria Revista Espírita, né, a partir dos anos 1859 em diante, estou falando da Revista Espírita, né, o Kardec deixou de usar o nome do médium nas mensagens. E quando usava, né, passou a colocar assim, Senhor M, Senhora J, Senhora P, e por aí afora. Então não tinha o nome do médium em si, porque não importava quem era o médium em si, a mensagem, o conteúdo, né, que estava ali trazido pelos espíritos. Isso é interessante para a gente entender que na mediunidade não tem personalismo. Nós aqui, infelizmente, no Brasil, não seguimos essa orientação de Kardec e nós cultuamos médiums. Nós, para não dizer cultuar só, nós endeusamos médiums. Isso é um problema muito sério. É importante despersonalizar, porque o médium não é nada além do que um instrumento. A mensagem em si são dos espíritos. Os autores são os espíritos. O médium apenas é um canal de comunicação. Então ele não tem que aparecer mais do que o próprio espírito. Aliás, os próprios espíritos superiores, né, eles se abstêm de apresentar-se com nomes. Isso é outra coisa que nós vamos estudar mais para frente.
mas já é bom já falar agora. Então, além de despersonalizar no conteúdo, né, despersonalizar o médium, é importante também despersonalizar o espírito. O espírito que é espírito superior não dá nomes. Ele não está preocupado em se apresentar, ele está preocupado simplesmente em trazer uma mensagem. Ok? Também na edição do Evangelho segundo o Espiritismo, inseriu um capítulo inteiro denominado Dai de graça o que de graça recebestes. Capítulo 26. Olha que interessante. Lembra que eu falei que ele começou a despersonalizar, que ele começou a perceber, então ele foi tirando o nome dos médicos? Porque na verdade ele teve alguns problemas com alguns médicos, né, que queriam reconhecimento. Então, queriam, na verdade, parecer mais do que os próprios espíritos, né? Que, aliás, nem se manifestavam, quer dizer, não se identificavam. Quer dizer, o médium fazia questão que fosse o nome dele, mas o espírito não fazia questão. Olha a loucura. Então, o que o Kardec fez? Né? Depois de 7 anos de estudo, que a gente precisa lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e o Evangelho segundo o Espiritismo só foi lançado lá em 1864, portanto são 7 anos de diferença, nós precisamos entender que nesses 7 anos Kardec observou tudo isso, passou por alguns dissabores em relação a alguns médios, e daí então ele lança esse capítulo aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebestes. Nós também vamos tratar aqui nessa aula, mas é importante que vocês também leiam um capítulo inteiro para entender a importância que é o dom mediúnico ser simplesmente utilizado como uma missão. E principalmente ser utilizado para o próprio engrandecimento e crescimento do médium. E não para que ele possa se exaltar, não que ele possa usar disso, né, para se locupletar de alguma forma financeira, ou na vaidade, ou algum tipo de reconhecimento, nada disso. É importante a gente estudar e entender isso daí, tá bom? Precaução na mediunidade. Aí vocês vão ver por que tem essas figuras aí, né, desses vidros aí, desses potes, né, que são utilizados em laboratórios químicos. Vamos ver? Precaução significa cuidado e faz parte da lei de conservação. Assim sendo, em qualquer coisa que se faça ou se experimente, é preciso que se tenha cautela e prudência. Precaução está ali na lei de preservação. Qualquer um de nós toma cuidado, mas você não vai atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. Você não vai sair por aí à noite sozinho, né? Sem ter certeza de que está seguro, e por aí afora. Precaução. Não? Exemplo. Você entraria num laboratório de química para manipular substâncias que não são do seu conhecimento, sem ter um mínimo estudo e preparo? Essa é a pergunta. Correndo o risco de misturar elementos lá que podem se tornar corrosivos, por exemplo, provocar uma explosão. Dá para fazer isso sem ter o conhecimento? Bom, a não ser que quisesse colocar em risco a sua segurança e a sua saúde. Aí você faria isso. Nesse sentido, podemos dizer que não existe nada no mundo que pode ser considerado bom ou mal, conforme o uso que se faça, porque seria diferente com mediunidade. Então, olha que interessante. Nada pode ser considerado bom e mal dependendo da forma como você use. Então, você pode misturar elementos, por exemplo, para criar coisas perigosas. Criar uma bomba, por exemplo. Ou você pode misturar elementos químicos e criar a cura. Não está aí a Covid-19? Não tem a cloroquina, que é um remédio utilizado aí para malária, mas que pode, de alguma forma, ajudar nesse processo? Pelo menos estão testando, né? E com bons resultados. Misturas de elementos. Umas voltadas para o bem, outras voltadas para o mal. Então, nesse sentido, a de mediunidade não é diferente. Vai depender do uso que você faça dela, para ela ser boa ou mal. Isso não tem nada a ver com a mediunidade, sim, mas ela tem a ver com o médium. Tá certo? Especificamente sobre a questão de ser ou não uma patologia, que no caso aí doença, né?
Os espíritos responderam a Kardec o seguinte: a faculdade mediúnica é um estado, às vezes, anormal, mas não patológico. Existem muitos médiuns de saúde vigorosa. Aqueles que são doentes, ou são por outros motivos. Bom, então, nós precisamos entender aí que se tem médiuns doentes, é por outras razões. Não tem nada a ver com a mediunidade em si. Isso segundo a resposta dos espíritos a Kardec. Então, não se deve, em hipótese alguma, achar que a mediunidade pode trazer problemas de saúde ao médium. Como não se pode imaginar que o fato de ser médium evitará que este tenha problemas de saúde. Isso é uma outra questão a se pensar. O fato de ter mediunidade não vai trazer problemas de saúde para o médium. E o fato de ter mediunidade também não vai evitar que o médium tenha problemas se ele não se cuidar. É simples. Eu costumo dizer que médiuns de cura ficam doentes. Aí as pessoas ficam, nossa, mas ele não é um médium de cura, porque ele não cura a si mesmo. Uma coisa, gente, é o físico, e outra coisa é o espírito, tá certo? A grande questão que eu faço para vocês, e para vocês pensarem, Jesus veio ao mundo para curar corpos ou para curar almas? Nós estamos encarnados para manter nossos corpos físicos saudáveis e vida eterna, ou uma hora o nosso corpo também vai perecer? Nós viemos aqui para quê? Naturalmente que a gente veio para se preservar, né? Preservar o nosso corpo, porque isso faz parte da lei de preservação. Porém, o grande objetivo aqui é curar a nossa alma. É nós nos curarmos como espíritos. Sairmos dessa vida diferentes do que entramos. E não levando coisas piores. Apesar de que tem gente aí fazendo de tudo para sair pior, né? Por incrível que pareça. Questões. Toda vez que aparece o nosso amigo aí coçando a cabeça, é porque vem algumas questões. Vamos ver. Se a faculdade mediúnica não tem qualquer correlação com o estado de saúde do médium, por que existem médiuns doentes? Bom, a gente meio que já viu lá na questão anterior, mas vamos ver uma resposta. O médium é uma pessoa como outra qualquer e, portanto, sujeita a adoecer, envelhecer e se desgastar fisicamente. O médium que cura também adoece. Só que eu já estou repetindo o que eu já falei lá atrás. Médium de cura adoece. Mediunidade não tem nada a ver com se você manter você saudável. Quem tem que fazer isso é você que tem que se cuidar. Não ficar esperando que os espíritos cuidem de você. Tem pessoas que ficam revoltadas, acham que, puxa, mas o médium, ele não deveria ficar doente. Ele não é um ser especial, ele não é uma coisa assim, ele não tem um dom de Deus. Olha, ele tem um dom de Deus para se comunicar com os espíritos, mas não para os espíritos ficar cuidando dele. É simples. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir atrás. Nós temos a responsabilidade sobre nós mesmos. Não podemos jogar nas costas dos espíritos. A prática da mediunidade é para evitar doenças e problemas do dia a dia? Seria então uma troca com Deus? A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos reforçar. Eu vou exercer a mediunidade esperando receber algo em troca? Eu vou me inserir num trabalho na casa espírita apenas para garantir, vamos assim dizer, algum tipo de proteção? Nós estamos falando no sentido da saúde, né? Mas tem outros tipos de interesses que as pessoas buscam na mediunidade. Vamos ver a resposta aqui, mas eu quero fazer um complemento sobre isso com um caso que eu tenho para contar para vocês. Ao médium que trabalha mediunicamente pensando com isso, em evitar materialmente doenças ou problemas, está completamente equivocado quanto à real utilidade da sua faculdade mediúnica. Não é para isso que a mediunidade veio. Ela é um instrumento, ela é uma ferramenta para te ajudar, para te auxiliar no seu desenvolvimento. Não para ficar te protegendo de coisas que você talvez esteja deixando de olhar. Vou dar um exemplo daquilo que eu falei para vocês do caso. Uma vez, lá no Manuel Bento,
um trabalhador, né, um voluntário lá me procurou um dia revoltado, porque ele estava no trabalho mediúnico, quando ele saiu à noite, tipo 10 horas da noite, foi procurar o carro dele e o carro dele tinha sido roubado. Ele deixou o carro na rua ali. E ele estava indignado. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas desculpa, você queria o quê? Você acha que ia ficar um mentor lá olhando para o teu carro? É isso? Os mentores não têm outras coisas para fazer? Os espíritos não estão ocupados com outras coisas? Vão ficar olhando o teu carro? As questões materiais são nossas, não são dos espíritos. Nós temos que nos preservar. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então você achar que você vai numa casa espírita, que você vai receber toda a proteção, né? E passar a partir daí a não se cuidar, aí é agir como se fosse uma pessoa inocente demais. Ou confiante demais. Não é assim que as coisas acontecem e é preciso usar a razão, né? E não simplesmente uma fé que não raciocina. Outrora, porque em alguns centros espíritas, para as pessoas que procuram depóio, motivadas por problemas de saúde, é dito que a pessoa precisa trabalhar mediunicamente? Isso aí é um problema. O depóio ali é o departamento de orientação, né? É o que a gente chama de atendimento fraterno, em alguns casos. Aí a pessoa chega, trazendo ali uma série de distúrbios. Aliás, eu relatei alguns tipos de sintomas, possíveis sintomas mediúnicos na aula 10. Quem quiser lá assistir, veja lá alguns tipos de sintomas. Então a pessoa vai lá e em algumas casas espíritas, onde não privilegia-se o estudo, a pessoa, né, é dito que ela tem que trabalhar mediunicamente, como se a mediunidade fosse algo assim obrigatório, como se a pessoa tivesse que, entre aspas, sofrer as consequências, né, por ter escolhido ser médium. Ela não tem outra alternativa, não tem outra escolha, tem que trabalhar. É como se fosse uma coisa taxativa. E o livre-arbítrio, então, é deixado de lado. É o pior erro que pode se cometer numa casa espírita, é esse. Ninguém é obrigado a nada. A pessoa só precisa se esclarecer. Ela precisa entender que ela pode equilibrar-se mediunicamente e atuar de forma, vamos assim dizer, não obrigatória, mediunicamente, em equilíbrio. Ela não precisa assumir um compromisso ad eterno. Vai depender dela, ela tem que gostar do que faz. Se ela for trabalhar mediunicamente apenas para se garantir, para preservar-se, ela está fazendo troca. E aí não vai dar certo. Aliás, ela vai ser uma péssima médium, né? Essa pessoa. Vamos ver a resposta aqui. O fato da pessoa ser médium e estar com problemas de saúde não significa que precise atuar mediunicamente para equilibrar-se. Talvez apenas o tratamento resolva. Então, ninguém ali, na hora que está atendendo alguém, uma pessoa, pode dizer, olha, você tem que isso. Deixa a pessoa concluir isso. Dá oportunidade para ela. Indique para ela fazer o tratamento de reequilíbrio. E ali no próprio tratamento, ela vai percebendo se ela tem, né, se ela gosta daquilo ou não, se ela pode, de fato, exercer a mediunidade ou não, ela vai despertar uma curiosidade, ela vai sentir que ela se equilibrou, então aquilo foi bom para ela, de repente ela quer dar continuidade. Nada obrigatório, né? E nem fazendo trocas. Todo médium que não trabalhar sua mediunidade ficará doente? Isso é uma outra tese, né? É uma outra teoria que existe. Vamos ver a resposta aqui, eu vou fazer um complemento. Não existe determinismo no uso da mediunidade. Cada um de nós tem o livre-arbítrio e pode escolher quais caminhos seguir para o seu desenvolvimento. Qualquer obrigatoriedade no uso da mediunidade seria contrariar a lei de liberdade. Bom, já falamos anteriormente, mas vamos insistir aqui. A pessoa acredita, né? Ela veio para a casa espírita e desequilibra, ela se reequilibra, então ela entende, né, que ela tem que trabalhar obrigatoriamente, senão ela vai se desequilibrar novamente. Quem garante isso? Como nós já dissemos aqui, é preferível você ter um médium em equilíbrio, trabalhando com alegria, com amor, do que alguém se forçando
a trabalhar mediunicamente. Alguém se violentando, né, para ser médium. Porque ela vai ser, na verdade, um péssimo trabalhador, ela vai ser aquela pessoa que vai destratar as outras, que vai trabalhar a mediunidade de uma forma assim equivocada. E, na verdade, como a gente está falando de sintonia, como a gente está falando de absorção de semelhanças, né, nas comunicações, ela vai estar atraindo entidades que estejam na mesma faixa dela, sempre. Isso aí não é um bom uso para a mediunidade. A gente vai atrair as entidades que necessitam, mas não necessariamente só aquelas entidades que estão na mesma faixa que você está se colocando ao agir de forma, ou agir de forma, como eu poderia dizer, de forma obrigatória, onde você se violenta para trabalhar mediunicamente. Não precisa de nada disso. Trabalhar na mediunidade é uma bênção. E exercer a mediunidade, então, de forma equilibrada, é uma bênção maior ainda. Para quem entende isso, para quem estuda, não há problema nenhum, não vai trazer doença nenhuma, não vai trazer obrigatoriedade nenhuma, a pessoa vai agir de forma natural, sem maiores dificuldades. Bom, vamos desmistificar a mediunidade. Algumas ideias que existem que, na verdade, precisam ser demitificadas, né? Bem, fadiga. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade mediúnica, de qualquer faculdade, acarreta a fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a defeitos físicos, que necessariamente produzem um dispêndio de fluido que ocasiona cansaço, mas que é facilmente recuperado pelo repouso. Então, mediunidade provoca fadiga? É o que está dizendo aqui, que o exercício prolongado de qualquer tipo de atividade pode acarretar fadiga. Um médium de defeitos físicos sofre um pouquinho mais essas consequências, mas hoje em dia esses médiums são muito raros. Então a mediunidade corriqueira, né, o exercício mediúnico corriqueiro da psicofonia, da psicografia, então do passe em si, ou de participar de uma sessão mediúnica, né, como dando passividade para as entidades e tal, ela vai acarretar o cansaço normal de você participar de uma reunião. Nada que o próprio descanso depois não recupere, tá? Então é uma lenda, é uma mística essa ideia de que a mediunidade pode provocar fadiga. Desgaste. Médiuns delicados e muito sensitivos podem procurar abster-se das comunicações com espíritos violentos, ou cuja impressão é penosa, por causa da fadiga que daí resulta. Bom, então, primeira coisa, não há desgaste. Porém, tem médiuns que são mais delicados. E se eles vão trabalhar, né, mediunicamente, em sessões, vamos assim dizer, onde vêm espíritos mais truculentos, espíritos desesperados, né, violentos, naturalmente que o médium vai sentir no seu emocional esse tipo de situação. Mas nada que não possa ser recuperado depois, né? O importante é que o médium tenha equilíbrio e ele tenha consciência do que ele está fazendo para que tudo fique ali na sessão. Dificilmente o médium vai sair de uma sessão mediúnica, mesmo as mais complicadas, né? Ele vai sair daí ruim, ou ele vai sair daí fatigado, ou desgastado, ou se sentindo mal. Isso não vai acontecer. Se isso está acontecendo com você, no trabalho mediúnico que você participa, existe aí um certo desequilíbrio e é importante conversar e entender o que está acontecendo. Um outro ponto para nós desmistificarmos é a questão da loucura, ou problemas, né, mentais. A mediunidade não produzirá a loucura se a loucura já não existir em germe. Se o seu princípio já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários na prática, pois nesse caso, qualquer superexcitação será prejudicial. Ninguém vai colocar um médium, uma pessoa que tenha algum tipo de desequilíbrio, né, para a prática da mediunidade. Isso é contraproducente. E qualquer médium, né, consciente que esteja passando por algum tipo de distúrbio, alguma situação, ele vai procurar primeiro um tratamento, ele vai se reequilibrar para daí praticar novamente a mediunidade. Uma casa
né, uma casa espírita séria, vai olhar por seus médios, vai verificar, vai dar tipo de assistência aos médios para saber se estão bem ou não. Então, se a pessoa já tem algum tipo de problema e ela fazer uso, né, da mediunidade numa prática de assistência, pode ser que ela tenha mais problemas ainda, né? Mas isso não tem nada a ver com mediunidade, é porque já tem algo pré-existente. Nem todos os que apresentam sintomas de desequilíbrio psíquico devem ser encarados como médiuns, mas talvez como pessoas necessitadas de tratamento, tanto físico como psicológico e espiritual. Um dos lemas, né, da doutrina espírita, e principalmente das casas espíritas aqui no Brasil, de assistência, né, é de que a assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Então, outra coisa, nem todos os distúrbios, né, que a pessoa apresenta é sintoma de mediunidade. Para isso eu recomendo que vocês vejam novamente lá a minha aula 10, né, a aula 10, onde eu descrevo mais ou menos ali quais são os sintomas, né, de possíveis desequilíbrios mediúnicos. Isso não quer dizer que a pessoa seja médium, né, se ela tiver algum daqueles sintomas ali apresentados. Dos diversos centros espíritas, o que se observa na prática é a existência de muitos casos que, segundo os padrões científicos, são rotulados como doença mental, mas que nada mais são do que simples perturbação espiritual que, tratada convenientemente, cede por completo. Seriam todos médiuns? Então, isso é uma outra questão. Fora do ambiente espírita, fora do entendimento do estudo da mediunidade, as pessoas que têm algum tipo desse tipo de distúrbio mediúnico são encaradas como doentes. Tem pessoas que, inclusive, tomam remédios violentos aí, que não precisariam. Aliás, já na época do Kardec, tá? Kardec já dizia que pelo menos metade das pessoas que estavam internadas nos hospícios não precisariam estar. Bastaria que elas entendessem, né, que existe a influência dos espíritos, que elas estão, na verdade, sendo influenciadas e por aí afora. Ou seja, equilibrar a sua mediunidade. Então, elas não precisariam estar internadas. Então, fora do campo mediúnico, fora do estudo, tem pessoas que pensam dessa forma e aí tratam dessa maneira. Dentro do campo mediúnico, não. Então, a pessoa vem, às vezes, por um tratamento espiritual e ela se reequilibra. Significa que ela vai ser médium? Não necessariamente. Né? Se reequilibrando, estudando, se colocando à disposição, talvez ela descubra ali que ela possa ter algum tipo de mediunidade. Mas nem todas necessariamente passarão por isso. Muitos desses casos, se não tratados convenientemente, podem virar obsessões gravíssimas. Aí, somente o tratamento paciente e adequado pode resolver. Sempre que houver suspeita de desequilíbrio, é importante agir com cautela, procurando o auxílio adequado, tanto clínico quanto espiritual. Então, existem casos de pessoas que buscam casas espíritas com alguns sintomas, que se não forem tratados de forma adequada, podem virar coisas sérias. Pessoas que entram de quadros de depressão profunda, por exemplo, começaram de uma forma leve. Se fosse tratado lá na origem, talvez as pessoas não entrassem nesses estados depressivos tão profundos. Porém, quando entra num estado desse, abrir um campo para um processo obsessivo é muito fácil. Muito simples de acontecer, inclusive. Porém, muito difícil de tratar uma vez que se instala. Daí a necessidade de se tomar cuidado, né? E de ter cautela e equilíbrio na hora de olhar esses casos. Não rotular todos. Ainda seguindo aqui agora com os desequilíbrios da mediunidade. Nós já demistificamos, agora nós vamos ver essa questão dos desequilíbrios. Vamos começar com uma pergunta aqui, ó. A prática mediúnica é que provoca desequilíbrio do médium ou é o próprio desequilíbrio que provoca uma mediunidade perturbada? Interessante, né? É aquela velha pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou plagiando aí aquela propaganda, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho?
É a mediunidade que provoca o desequilíbrio ou é o próprio desequilíbrio que provoca uma mediunidade desequilibrada? Então, primeiro, não é a mediunidade que provoca o desequilíbrio, mas se a pessoa é um médium em desequilíbrio, aí sim ele vai provocar uma mediunidade perturbada. Então, está inerente ao próprio médium e não à faculdade em si. Como já vimos, a mediunidade não é a razão principal do desequilíbrio do médium. Aliás, não é para perturbar a pessoa que existe a mediunidade, pelo contrário, é para ajudá-la no seu desenvolvimento espiritual. O objetivo da mediunidade é esse, ajudar no desenvolvimento, não para perturbar a vida de ninguém. Pergunta: então, o que levaria o médium ao desequilíbrio mediúnico e também à prática mediúnica perturbada? Bom, se não é a mediunidade que provoca isso, o que é que leva um médium a ter uma prática, mediúnica desequilibrada? Ou ao próprio desequilíbrio mediúnico? Quanto ao desequilíbrio, as causas podem ser as mais variadas possíveis, mas basicamente estão relacionadas com a falta de conhecimento, a não aceitação, a falta de prática mediúnica e a má conduta moral do médium. Lembrando, que a sua moral é igual à sintonia espiritual. Ou seja, dependendo dos meus valores, da forma como eu atuo no mundo, dos meus anseios, eu vou estar me sintonizando. Isso é uma questão básica de sintonia, e até de amplificação das ideias. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nossos pensamentos, nossos atos, mas o que vós supondes, na maioria das vezes nós nos dirigimos e vós nem o percebeis. Ou seja, quem é que eu quero estar, Se o médium está em desequilíbrio, ou se ele moralmente falando, tem tendências viciosas, aí não tem jeito. Ele vai praticar de forma desequilibrada. Já a prática mediúnica perturbada está diretamente ligada à conduta moral do médium, que se deixa levar por sentimentos que põem a perder a assistência dos bons espíritos, tais como orgulho, egoísmo, ódio, inveja, arrogância, ciúmes, sensualidade, cupidez e todas as paixões pelas quais o ser humano se apega à matéria. Meu Deus! Quer dizer, então, que eu tenho que virar um santo para ser médium? Não posso ter uma pontadas de orgulho, pontadas de egoísmo, de ódio, de inveja. Gente, é o seguinte: o que a gente relacionou aqui são as piores práticas, ou as piores coisas que uma pessoa pode ficar cultivando na sua vida. Passar por essas situações aí, de vez em quando, ter nossos altos e baixos, é até da natureza do ser humano, porque a gente está em processos de aprendizado. O problema é quando você fica cultivando esse tipo de sentimentos aí o tempo todo. Então, se uma pessoa se enquadra em vários desses aqui, o tempo todo na sua vida, aí ela vai estar cultivando semelhantes, Ela vai estar atuando de forma semelhante. Certo? Isso aí vai acabar influenciando a sua prática mediúnica. Então, as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio, equilibrando ou não. Bom, aqui nós precisamos fazer um parênteses aí, uma observação. Somos médiuns 24 horas por dia. Então, as qualidades morais vão ser exercidas no sentido de você receber os inputs dos espíritos o tempo todo. Com que tipo de espíritos você vai estar interagindo? Porque eles interagem conosco, o tempo todo. Então, que tipo de espíritos eu quero atrair para mim? Vai depender das minhas qualidades morais. Bom, isso significa, então, que um espírito elevado moralmente falando não vai receber lá nas reuniões de tratamento e de orientação dos espíritos perturbados espíritos que estejam precisando de ajuda, momentaneamente perturbados?
Não, ele vai receber sim. Ele vai ajudar esses espíritos. E, aliás, o fato dele ser moralmente equilibrado vai ajudar muito mais esses espíritos do que você possa imaginar. O espírito vai sentir a diferença, né? Da vibração, por aí afora, da energia do médium. É um dos fatores que ajudam no equilíbrio dos espíritos. Perdão. Isso é para levar em consideração. A nossa moral, ela vai influenciar no nosso dia a dia. E ela também vai ajudar lá no processo de ajuda aos espíritos que estão imperturbados, né? Espíritos que estão precisando de ajuda. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vêm agrupar-se em torno dele e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons espíritos. Isso é o Kardec que fala, né? Médium vicioso, espíritos inferiores vêm para tomar o seu lugar. Aliás, se agrupa em torno dele para tomar o lugar dos bons espíritos. Ele vai dar facilidade sempre para os tranqueiros aí. E, aliás, vão ter uns que vão se apresentar como se fossem espíritos superiores, dando palpite em tudo. Gente, fujam de médios que dão palpite em tudo. Médios que queiram falar de tudo. E espíritos também que queiram falar de tudo. Não existe o espírito X que fale sobre tudo. Os espíritos que estão no plano espiritual são medianos, são exatamente como nós aqui na Terra. Dificilmente um espírito superior, de ordem elevada, virá para ficar se imiscuindo, sabe, falando de coisas corriqueiras do dia a dia das pessoas. Preste atenção nisso, porque tem muitas pessoas que se deixam influenciar por médiuns assim e por espíritos assim, infelizmente. Nas tarefas mediúnicas de auxílio aos espíritos sofredores, a moral do médium exerce papel fundamental no conhecimento e recondução dos espíritos. Ajuda também no equilíbrio posterior ao trabalho realizado. Bom, tá aí. Quanto mais evoluído moralmente for o médium, mais ele vai ajudar os espíritos que vão se manifestar por ele. E mais ajuda ele vai dar, né, no equilíbrio, manter o equilíbrio do trabalho após a realização do mesmo. E como eu já falei aqui na aula, né, o médium não pode sair de um trabalho mediúnico perturbado, ou se sentindo mal de alguma forma, ou fatigado, coisa que vale. Tem que ser equilibrado. Se está acontecendo isso é porque tem um desequilíbrio qualquer com o trabalho, além do próprio médium, né? Atenção. Sintomas de desequilíbrios da mediunidade. Vamos rever alguns que eu já tinha até passado na aula dela, mas vamos rever alguns aqui. Sintomas de desequilíbrios. A mediunidade desequilibrada é como um carro desgovernado. Um médium que ainda não se conhece mediunicamente ou que não exerça trabalho mediúnico pode apresentar alguns sintomas desagradáveis, tais como... Eu vou passar alguns aqui e vocês tentem se enxergar em algumas coisas, né? Isso daí. Mal-estar em ambientes com muitas pessoas ou próximo a pessoas específicas. Pode acontecer. Vazio no peito, sentimento de angústia, de incompreensão, de que as coisas não estão certas ou de que estão fora dos trilhos. Bom, quem já não passou por isso também. Transtornos de humor, de ansiedade, bipolaridade constante ou até antipatias injustificáveis. Essas antipatias injustificáveis são em função de mim mesmo ou porque eu estou recebendo influências? Meus transtornos de humor, a minha ansiedade, da onde vem? Naturalmente que tem muita gente sofrendo as consequências da Covid-19, aí então muita gente ansiosa. Mas o médium equilibrado não vai se deixar influenciar por isso não, né? Vai se manter na tranquilidade ali, confiante, certo? Agitação, hiperatividade, animosidade, raiva desmedida e constante. Estresse e chateação desproporcional. Vocês estão se enxergando aí em muitos, né? Eu, às vezes, me enxergo em muitas dessas situações aí. Não quer dizer que eu esteja
um médium desequilibrado. Significa que eu estou tendo altos e baixos. O problema é quando isso vira uma constante. Esses sintomas que eu estou citando aqui, né? Eles viram uma constante. Aí sim é um problema. Pensamentos autodestrutivos, inferiores ou fixos e bloqueios mental e criativo. Insônia ou sono em demasia e desmaio sem causa aparente. Baixa autoestima, dores físicas, crises, conflitos e vícios em excesso. Desequilíbrio mental, hipersexualidade, distúrbios alimentares, mais ou menos fome, irritação e melindres em excesso. Bom, melindres em excesso, então, é um problema seríssimo. Na casa espírita, principalmente, né? Questões. Em que centro espírita, em um centro espírita equilibrado, pode ocorrer a prática mediúnica perturbada? O centro espírita é equilibrado, pode ter uma prática mediúnica perturbada? Pode. O centro é equilibrado, mas o médium ou médiums daquela reunião, naquele momento, naquele dia, estão em desequilíbrio. Então pode acontecer sim. Sim, pois a prática mediúnica refere-se especificamente ao médium e não ao centro espírita como um todo. Uma reunião mediúnica agrega para o trabalho médiuns e diferentes situações morais que contribuirão com o todo da reunião. A contribuição é individual, mas o resultado é coletivo. Todo espírito merece ser socorrido. Se você está se praticando, né? Se você está se colocando em condição de mediúnica para atender, você vai atender espíritos perturbados também. Que, aliás, é os que mais precisam de socorro, tá certo? Como falava Jesus, os sãos não precisam de médium. Quem é que precisa de médium? Os doentes. Nesse caso aí, o médium é um médico, né? A direção do centro espírita tem como saber que um determinado médium está ou não em desequilíbrio? Quer dizer, diretores ali, ou então o dirigente do trabalho tem como saber? É normal demorarem um pouco a perceber, mas cedo ou tarde acabam sabendo e pode ajudá-la no seu reequilíbrio, desde que ele queira e aceite ajuda. Pode demorar um tempinho, mas vão perceber que a pessoa está em desequilíbrio e está precisando de ajuda. Tá certo? Só que para esta ajuda vir, vai depender dele, não só dos dirigentes, tá certo? Como é possível saber que um determinado médium do grupo mediúnico está em desequilíbrio? Será que tem uma chavinha específica? Alguma coisa que chame a atenção? Por suas atitudes fora e dentro da casa espírita, por seu comportamento junto aos colegas do grupo mediúnico, por suas colocações durante o preparo para o trabalho e durante o próprio trabalho em si, também pelas mensagens que recebe ou transmite. Então é só prestar atenção nessas coisas que nós colocamos aqui e dá para perceber o próprio comportamento da pessoa, né, no dia a dia, no corriqueiro, por aí afora. Dá para perceber sim. É possível o médium saber que está em desequilíbrio? O próprio médium, é possível ele saber que ele está em desequilíbrio? É possível sim, desde que esteja apto a entender as mensagens que lhe chegam. Também vai depender de suas qualidades morais, principalmente da humildade, bondade, benevolência, simplicidade de coração e amor ao próximo, e desprendimento das coisas materiais, além de seu perfeito entendimento das razões que o levaram a trabalhar mediunicamente. Bom, foi trabalhar mediunicamente por quê? Porque está trocando, porque não quer ficar doente, ou então porque quer ser reconhecido, quer galgar um degrauzinho, né, um lugarzinho melhor lá no céu. Para que você está trabalhando mediunicamente? Então, quando você é um médium responsável, quando você é um médium que está em equilíbrio, quando você tem consciência de que a mediunidade é mais para você do que para os outros e para o seu próprio desenvolvimento, e você vai ter humildade, simplicidade e tudo, você vai saber reconhecer se você está bem ou não.
E se você reconhecer que você não está bem, cabe a você ir lá para o seu dirigente, né? Dizer que você precisa se afastar momentaneamente para um tratamento, que aliás é o mais adequado. Somente os médios podem desequilibrar-se ou os dirigentes também? O que vocês acham? Deixar você pensar um pouquinho nessa questão aí. Só o médium ou o dirigente também pode se desequilibrar? Um instrutor, né, de aula mediúnica pode se desequilibrar? Claro, né? Todos podem se desequilibrar. Qualquer trabalhador voluntário de casa espírita pode desequilibrar-se, sendo médium ostensivo ou não. Normalmente, os dirigentes são os mais visados por aqueles que querem desestabilizar o grupo. Então, olha que interessante. O dirigente não está isento, e mais, talvez ele seja o mais visado, porque para desestabilizar o grupo inteiro. Percebe o cuidado que tem que se ter, então? Por isso que Jesus já dizia lá atrás, né? Muito vai ser pedido para quem muito foi dado. É assim? Quanto mais você tem ascensão, mais cuidado você tem que ter. Como falar a um médio que ele está em desequilíbrio, é só ir lá e apresentar o cartão vermelho. Pô, está expulso. É isso? É assim que funciona? Não, é tão simples falar diretamente. Mas no grupo onde há o estudo, a boa vontade, o carinho e a integração dos membros, é possível sim falar diretamente. Outra forma, porém indireta, é propor que todos os membros do grupo passem pelo DEPOI periodicamente, como uma forma de prevenção. O rodízio dos trabalhadores voluntários e dirigentes também é uma forma. Então, dá para falar diretamente, é meio complicado, né? Mas dá para ir, se tem estudo, se tem preparo e tal, dá para conversar. Pode chamar de lado. O que nós fazemos lá no Manuel Bento é implantar o rodízio, como eu já coloquei aqui, de trabalhadores e dirigentes, e mais, a cada período nós pedimos que os trabalhadores passem pelo atendimento fraterno. Se for o caso, vai fazer um tratamento, não há problema nenhum. Quando você implanta esse tipo de atividade e passa a virar uma espécie de rotina, o trabalhador não vai ficar envergonhado de passar, de fazer um tratamento, ele não vai se sentir, né, de alguma forma sendo olhado de forma diferente pelos demais. Por quê? Porque é uma prática comum na casa espírita. A casa organizada, né, a casa espírita que é organizada e que despersonaliza a figura do médium, ela tem que atuar desta forma aí. Aliás, é aconselhável que faça isso, né? Prevenção e aos desequilíbrios mediúnicos. Vamos ver como é que a gente pode se prevenir para não se desequilibrar mediunicamente. Como mediunidade é sintonia, a melhor forma de prevenção ainda é praticar no dia a dia bons pensamentos e boa conduta. A melhor forma é essa. É o teu comportamento diurno, né? Dioturno, na verdade. De que forma você se comporta, quais são os seus valores e por aí afora seus interesses. Certo? Conduta séria, centrada e equilibrada atraem espíritos sérios. Conduta leviana e dispersiva atraem espíritos levianos. É simples, né? A doutrina espírita nos ensina a necessidade de exercitarmos a renúncia, paciência e perseverança para adquirir resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem, né, de enfrentar situações e depois voltar ao seu estado normal. Então, como é que você adquire resiliência se você não exercitar as coisas, né, como a renúncia e a paciência? E persistir. É dessa forma que você vai crescer espiritualmente, você vai se desenvolver como pessoa, inclusive, né? O médium resiliente é aquele que trabalha constantemente os sentimentos negativos, que normalmente rondam o ser humano. Opa! Normalmente rondam, né? E quais são esses sentimentos que normalmente rondam o ser humano? Estão toda hora ali
sabe? Fazendo parte, né, do dia a dia das pessoas. Vamos ver quais são? Então vamos lá. Orgulho, egoísmo, ódio, inveja, arrogância, ciúme, sensualidade, cupidez e todas as paixões pelas quais o ser humano se apega à matéria. Esses são os sentimentos, né, são as situações que vão te fazer, possivelmente, entrar em desequilíbrio mediúnico. O problema não é você trafegar, às vezes, né, em situações, de vez em quando, e se recuperar. O problema é quando você persiste e mantém esses sentimentos aí, ou alguns deles, né, de forma corriqueira, cotidiana. A prevenção, então, deve ser constante, através do estudo, do trabalho persistente, da prática moral, da reforma íntima, do autoconhecimento, do uso da caridade, da humildade, respeito à instituição espírita, aos companheiros do grupo mediúnico e, principalmente, respeito a você mesmo. Você se inseriu num grupo mediúnico, você tem os companheiros ali, você se inseriu numa casa espírita, e você se inseriu porque você sabe que o principal beneficiado, né, pelo uso da mediunidade e pelo trabalho mediúnico é você mesmo. Então você tem que ter respeito por si. Você se respeitando, você vai aprender e vai respeitar a instituição e vai respeitar as pessoas também. Como vai respeitar as entidades que vão se manifestar através de você. Esse é o principal respeito também que você tem que ter. Não há demérito algum ao médium, mesmo que atuante e experiente, fazer tratamento espiritual nas vezes que ficar desequilibrado. É outro mito que precisa ser quebrado aí. Não há problema nenhum. Médium em desequilíbrio fazer um tratamento. Pelo contrário, é muito mais confiável um médium desse do que um médium que evita fazer o tratamento, né? A mediunidade e os vícios. Olha que coisa linda aquela figura ali, né? Os vícios, quaisquer que sejam eles, causam sério problema para os médiuns, principalmente pelas características excitatórias de difícil condição de libertação que provocam dependências físicas ou psicológicas. Bom, é simples, né, gente? Se é um vício, é porque você não consegue se libertar deles. Como você não consegue se libertar, então cria uma dependência, certo? Dá para imaginar o que acontece depois, então? Você vai desencarnar levando com você os vícios. Como é que você vai satisfazer? Se você não conseguiu se libertar deles aqui, acha que vai se libertar lá no plano espiritual. Como é que você vai conseguir satisfazer seus vícios estando no plano espiritual? Se ligando ao médium aqui na Terra, né? Simples, né? Como provoca a dependência, dificilmente uma pessoa viciada consegue libertar-se do vício, mesmo após seu desencarne. Bom, acabei de falar sobre isso. Isso faz com que espíritos viciados apeguem-se aos médiuns desavisados que, sem o perceberem, amplificam suas necessidades de satisfação do desejo. E aí vira um círculo vicioso, né? Tem inúmeros espíritos que buscam as casas espíritas e, na verdade, se ligam inclusive aos médiuns, não porque tem perseguição para aquele médium ou algum tipo de compromisso anterior, não, é porque é para satisfazer seu vício, só isso, quaisquer sejam eles. O médium tem o vício e o espírito também tem, então ele encontrou um agente que vai ajudá-lo a satisfazer. E eu coloquei que vira um círculo vicioso porque você vai ser esse espírito amanhã, entendeu? Não estou querendo assustar ninguém, não. É só uma constatação de uma realidade. Vícios significa apegos. Apego significa dependências. Dependência significa não se desprender. É simples. Bom, vamos entrar agora no último item da parte da aula, que é dai de graça o que de graça recebestes. E essa figura tenta demonstrar isso, né? A energia que você recebeu, você vai doar de graça também, certo?
Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 1. Isso é uma recomendação de Jesus aos apóstolos. Aliás, por que será que Jesus propôs isso aos apóstolos, hein? Será que os apóstolos eram médiums? Lá na sua época? Dá gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Eram médiuns. Esse dom que Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem com o meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. Olha aqui, Jesus já recomendava isso lá atrás. Os atuais médios também receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Está tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse caso aí é o item 7, do capítulo 26. Como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos receberiam isso caso tentassem especular com eles. Aqui é lá no livro dos Médiuns, capítulo 28, né? Item 304. Bom, Kardec fala que não é natural até explorar os espíritos, mas resta saber como é que os espíritos se sentiam em relação a isso, sendo explorados. O espírito superior estaria afeto a isso? Ele estaria satisfeito com isso? Não é para pensar? Se ficou bem compreendido o que dissemos das condições necessárias ao intérprete dos espíritos bons, como poderiam supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todos os momentos à disposição de um empresário de sessões sujeito às suas exigências para atender os curiosos? Olha, interessante como é que Kardec chama isso aqui. Empresário de sessões, sujeito às exigências, né, para atender os curiosos, ao bel prazer do médium. Que espírito estaria disposto a fazer isso? Um espírito elevado não faria nunca uma coisa dessa. Então dá para imaginar que tipo de espíritos estão assessorando o médium assim? Dá, né? Conhecemos a aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez e egoísmo, a pouca importância que dão às coisas materiais, e apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações? Isso repugna a razão e seria necessário nada conhecer do mundo espírita para admitir tal coisa. Então, de novo, é Kardec usando a razão, né? Já os espíritos levianos não têm escrúpulos e só buscam ocasião de se divertirem à nossa custa. Bom. Médios interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiem desejos pessoais. Essa é também uma fraqueza de que espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando-a com habilidade e astúcia notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob a sua dependência. Olá, enganos e ilusões e dependência. Então não é só o pagamento, né,
em dinheiro, mas também em outros tipos de ilusões que a pessoa pode chamar para si, né? Vaidade, por exemplo. Em resumo, a mediunidade é concedida para a prática do bem e os bons espíritos se afastam de quem a pretenda transformar em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade e os bons espíritos o combatem. Não se pode supor que queiram ajudar a quem o sirva. O egoísmo, né? Isso é tão irracional que seria inútil insistir a respeito. Não vale nem a pena perder tempo com isso. Tão irracional que é. Dir-se-á talvez que um médium que consagra todo o seu tempo ao público, no interesse da causa, não o pode fazer de graça, porque tem de viver. O Kardec ainda está tentando dar uma deixa aqui, né? Uma colher de chá, vamos assim dizer, né? Para algumas pessoas. Mas é no interesse da causa, ou no seu próprio, que ele se emprega. Que ele emprega a mediunidade, né? Não será antes porque vê nisso um ofício lucrativo? A tal preço sempre haverá gente dedicada. Não tem então ao seu dispor senão essa indústria? Não esqueçamos que os espíritos são as almas dos mortos a quem se deve respeitar os restos mortais. Então, é maior ainda a obrigação de desrespeitarem o espírito. Olha a atenção que ele chama aqui, né? No transe mediúnico, o médium é apenas o intermediário e são os espíritos que falam, escrevem, ensinam e produzem fenômenos. Como então vender o que não se originou de suas ideias, esforços, pesquisas ou qualquer outra espécie de trabalho pessoal? Isso é interessante. Uma coisa, gente. Prestem atenção em médiuns que produzem livros em excesso e que vendem esses livros. Ah, mas eles têm uma obra para sustentar. Vamos discutir aí se os fins justificam os meios, né? Quando você tem uma obrigação de produzir coisas para sustentar obras materiais, você está sujeito a se ligar com espíritos que estão na mesma faixa de sintonia, tá? Espíritos superiores não vão se prestar a esse tipo de... Ah, mas puxa, é para ajudar uma... Não entrem nessa. Como os espíritos superiores não se prestam ao comércio, se afastam. Então, os que ficam junto do médium são os espíritos levianos, ignorantes e sem compromisso com o bem. Não sou eu que estou dizendo, é o Allan Kardec, o homem que estudou os espíritos e estudou os médiuns à profusão. E aqui eu encerro a aula. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado.